Salve, salve galera! Estamos aqui mais uma vez para trazer mais conteúdos para vocês. Vamos fazer uma pequena análise política do que foi esse segundo turno das eleições municipais, né? Mas antes de mais nada, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal RDA News, que você possa se inscrever, né? E deixar seu like, pois assim ajuda nosso canal a continuar crescendo. Então, se inscreve aí, não paga nada, é de graça. Também não paga nada para deixar o like, para curtir, né, e ajudar o canal. As eleições 2024 acabou, né? E aí a grande expectativa que foi criada pelo partido PL de Valdemar da Costa Neto e de Bolsonaro, onde eles queriam, né, afirmaram que iam fazer mais de 100 prefeituras no Brasil. Esse número, né, ficou muito além do que eles pensaram, né, onde eles conseguiram em torno de 500 prefeituras. Então, nessas eleições, a gente entende que o partido de Bolsonaro, o PL, ele sai como o grande derrotado, mesmo que ainda eles tenham conseguido mais de 500 prefeituras no Brasil, né? E também para Bolsonaro, né? Bolsonaro também sai muito enfraquecido, né? Por ter apoiado muita gente no Rio de Janeiro, candidato derrotado no Rio de Janeiro, na capital, candidato derrotado em Niterói, candidato derrotado em Goiás, em Goiânia. Então, grandes aliados de Bolsonaro perdeu as eleições. Então, percebe-se que o capital político de Bolsonaro ele está diminuindo, né? E aí a gente fica, né? A gente tira essa conclusão dessa eleição de 2024. Uma grande decepção nessa eleição de 2024, ela chama-se Ciro Gomes. Ciro Gomes, ninguém sabe o que se passa na cabeça de Ciro Gomes por ter um passado, né, que Ciro Gomes foi um político muito coerente ao longo da sua trajetória política, mas, né, o recalque, né, a decepção de não ter se elegido presidente, a decepção de não ter votações expressivas nas eleições da presidente, deixou Ciro Gomes muito decepcionado, e isso mexeu muito na cabeça dele. A exemplo disso, né, voltando um pouco no tempo, foi quando, em 2018, quando ele não vai para o segundo turno das eleições, ele prefere viajar para a França, né, não declara voto a Fernando Haddad naquela época, e a esquerda perde a eleição. Na eleição de 2022, a mesma coisa, Ciro abandona as lutas da esquerda. E agora, né, nessa eleição municipal lá em Fortaleza, onde ele apoia o candidato do PDT, o atual prefeito de Fortaleza, né, que perde em primeiro turno, que termina em terceiro lugar, né, atrás do André Fernandes, né, do PL, e do Leitão, né, que era o candidato do PT. E o candidato do Ciro, o atual prefeito, não chega nem no segundo turno. Então isso foi decepcionante, né? Agora, quando a gente pensa que as coisas não têm como piorar, né, o Ciro Gomes, ele declara voto e faz campanha para o candidato do PL, o candidato da extrema-direita em Fortaleza. E aí a gente se pergunta, aonde está a coerência de Ciro Gomes? Então, com esse ato em Fortaleza, a gente entende que Ciro Gomes, ele enterra a trajetória política dele, né? Todo o passado de progressista, né, de boas avaliações, quanto prefeito de Fortaleza, quanto governador de Fortaleza, isso tudo vai por água abaixo. Então, Ciro Gomes, ele, né, ele se acaba, né, politicamente, e há quem diga, já começam os rumores no PL que alguns deputados estão pedindo a expulsão de Ciro Gomes do partido do PDT, seu atual partido. A gente também pode falar muito bem nessa campanha, nessa eleição de 2022,
sobre uma jovem liderança que desponta no cenário nacional. O atual prefeito de Recife, João Campos, né, que tem uma reeleição com um índice de votos altíssimo, ainda em primeiro turno, e no segundo turno ele sai pelo Brasil fazendo campanha para seus aliados. Então isso demonstra o quanto o João Campos, aqui em Pernambuco, ele quer ser, né, uma nova liderança da esquerda em cenário nacional, tendo em vista, né, os seus voos em campanhas em outras cidades fora do estado, fora do seu reduto, né, que é o estado de Pernambuco. Então, João Campos, ele surge como uma nova liderança no cenário nacional, e uma liderança muito promissora, né? Há quem diga, né, e a conjuntura política aponta que em 2026 ele sairá candidato ao governo do estado de Pernambuco, né, com muita força pela votação expressiva que ele teve, né, e pela desenvoltura que ele tem, né, na comunicação com o seu público, com o eleitorado. Então, a gente imagina João Campos disputando o governo do estado em 2026 contra a atual governadora aqui de Pernambuco, Raquel Lira. E a gente fica aí acompanhando, né, o surgimento de novas lideranças. E aí, né, a gente também traz aqui o caso de Mato Grosso, onde a capital, Cuiabá, elegeu um prefeito de extrema-direita, que foi uma das poucas vitórias de Bolsonaro nessas eleições, principalmente no segundo turno, né? Lá em Cuiabá, o candidato de Bolsonaro, né, o Abílio Brunini, conhecido como Tio Chico, se elegeu, né? Mesmo com a bela campanha do candidato do PT na cidade, né, uma cidade extremamente de direita, e ainda mesmo assim, né, o candidato do PT ele teve uma votação expressiva, e ali se forma uma liderança a nível local em Cuiabá, no Mato Grosso, né? E a gente agora vai falar também um pouco sobre o PT, né, o Partido dos Trabalhadores. O PT, ele projetava ter um número de prefeituras muito maior do que se teve, né? Porém, né, mesmo não tendo alcançado a quantidade de prefeituras esperada, o PT ele quase que dobrou o seu número de prefeituras em relação à eleição de 2020. Então, o PT, né, ele conseguiu crescer em relação à eleição de 2020. A gente sabe que o PT sofreu muitas perseguições, né, ao longo desses 15, 20 anos, e por consequência disso, né, perdeu muito espaço nas esferas municipais do Brasil afora. Mas, mesmo assim, o PT ele é um partido resiliente, né, onde ele consegue se reconstruir nas dificuldades e está aí desenvolvendo, né, um trabalho de reconstrução, né? Então, de uma certa forma, né, o PT é um dos partidos mais vitoriosos, porque ele quase dobra o número de prefeituras que tinha, apesar de ter perdido algumas cidades importantes, né, mas é um cenário que mostra que o PT ele tem seu espaço na política brasileira, né? Então a gente entende que para uma reconstrução, para uma conjuntura, né, onde a gente tem Bolsonaro como um cabo eleitoral muito forte na extrema-direita, e a gente sabe que os partidos do Centrão eles conseguiram ao longo do tempo fazer muitas alianças, e aí, de uma certa forma, a vida dos partidos independentes, como o PT, torna-se mais difícil. Mas mesmo assim, o PT ele teve um desempenho muito bom nessas eleições, né? E a gente sabe, para alguns especialistas, isso pode refletir contra de uma forma negativa na próxima eleição presidencial de 2026,
mas a gente sabe que é uma outra situação. A gente sabe que muitos eleitores de Lula, né, do presidente Lula, não é eleitor do PT do municipal quanto do PT estadual. E que, assim, a conjuntura de uma eleição presidencial para o PT é totalmente diferente. Há um exemplo disso, foi essa última eleição de 2022, onde o PT tinha 170 e poucas prefeituras, né, uma força política nas cidades muito pequena, e mesmo assim consegue eleger o presidente Lula, né? Então, esse é um pequeno resumo do mundo político nessa segunda-feira, né, pós-segundo turno, né? A gente vai começar a observar agora as lideranças que vão despontar no Brasil e vamos ver como vai ser as alianças para o próximo ciclo eleitoral de 2026. Né? A gente fica aqui analisando e qualquer novidade a gente traz para vocês. Por hoje é só, né? Por hora é só. Gostaria de te perguntar, né? Te convidar, você que chegou até aqui, né? Que ainda não se inscreveu no nosso canal, não esquece de se inscrever, deixar seu like, é muito importante para a gente. Como falei no início, não tem custo, você não precisa pagar nada, basta apenas se inscrever no nosso canal, isso já vai nos ajudar muito a crescer. Salve, salve e até a próxima.